lá, estamos na escola de Jesus e aprendendo dele. Já aprendemos a lição da obediência e a do modo de pensar de Cristo Jesus. Hoje vamos avaliar os seguidores de Cristo e tirar algumas preciosas lições. Agora vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. A vida dos que seguiam a Cristo nos ensinam algumas lições. Vamos relacionar 4, nesse e em outros 3 vídeos que postaremos a seguir. Primeira lição. Ouvir de alguém e até mesmo seguir não é o mesmo que se relacionar e aprender com esse alguém. Será que seguir a Cristo é suficiente para aprender dele? Muitos ouviam sobre as coisas que Jesus fazia, multidões o seguiam, estavam vendo, ouvindo sua palavra, mas poucos aprendiam com ele e sobre ele. E não estou falando somente daqueles que o seguiam enquanto aqui esteve na terra. Muitos passam a vida toda escutando sobre Jesus e se dizem cristãos porque vão ao culto ou à missa de vez em quando. Outros frequentam assiduamente a igreja, todavia somente ouvindo o que o pastor, o líder, o professor da IBD tem para dizer sobre Jesus. Escutam, mas não há mudança de vida, não se rendem e não crescem espiritualmente. O conhecimento passa a ser superficial, pelo que o outro disse. E aí falamos do que não conhecemos, não experimentamos, adoramos o que não conhecemos. Sempre haverá uma multidão ouvindo de Jesus e compartilhando mensagens lindas pelas mídias sociais. Sempre haverá o que quer a emoção do culto, mas não quer se render para perdoar o irmão, para abandonar a fofoca, a falsidade, o adultério, a fornicação, o sexo fora do casamento. E estes dizem: qual o problema? O que importa é ser feliz. Afinal, é tão gostoso, é o meu corpo desejando dar vazão à minha vontade. Esses são os desejos de uma alma que nada aprendeu do Senhor, não entendeu e não atendeu o convite para ir à escola. Aprendei de mim. Não aprendeu a lição da obediência de Cristo, a do modo de pensar de Cristo Jesus. E todas as outras, as demais lições que o Mestre nos ensina com sua vida terrena. Sempre haverá o que segue de corpo, mas a alma não se entregou ao senhorio de Cristo. Sempre haverá o que tem preguiça de estudar a palavra, não separa 10 minutos para orar, não busca por um relacionamento com Deus, ter intimidade com o Senhor. Sempre haverá o que levantou a mão no culto, aceitando Jesus, com medo de ir para o inferno. Porque não entendeu que salvação é muito mais que levantar a mão para ir para o céu. O céu é Jesus, salvação é Cristo em nós. Agora vamos refletir. O que significa seguir algo ou seguir alguém? Certa vez, um jovem rico procurou Jesus querendo a vida eterna. Ele queria o céu. Ele havia escutado sobre Jesus, sabia que ele era mestre e o procurou. Vamos ver a pergunta que o jovem fez para Jesus. Mateus 19,16. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele queria ouvir Jesus e queria estar na eternidade. Todavia, aquele jovem tinha por certo que a vida eterna se obtinha através da realização de feitos. Que bem farei para ter a vida eterna? Foi o que ele perguntou. Jesus em seguida lista alguns dos mandamentos e ele afirma conhecer e seguir a todos.
E aí Jesus lança o maior desafio. Vamos ler em Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele pensava que tinha uma vida perfeita. Seus feitos na obediência da lei eram perfeitos. Mas Jesus conhecia seu coração e seu amor ao dinheiro. Depois vem, disse Jesus ao jovem. Vamos ver o que o comentário Champlin fala sobre isso. Com essa declaração, vemos qual a exigência geral para que alguém obtenha a vida eterna. Novamente, os atos individuais do discipulado não merecem a vida eterna. Porém, no discipulado cristão, temos a oportunidade de aprender acerca da salvação que está em Cristo e assim podemos participar de sua vida e sua transformação e glorificação. O discipulado cristão nos fornece as lições que nos convém aprender. Essas lições, uma vez aprendidas, é que nos conduzem à perfeição. Os perfeitos aparecerão na presença de Deus e serão herdeiros da vida eterna. E só vamos aprender dele se realmente, de verdade, formos até ele e seguir seus mandamentos. Se de verdade nos tornarmos aluno em sua escola, um discípulo do Mestre. O discipulado exige renúncia a tudo em nome de Cristo. Isso não quer dizer que todos os seguidores de Jesus precisam renunciar aos seus bens materiais. Mas para que sejamos plenamente santificados, precisaremos renunciar àquilo que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, que ocupa o lugar de Deus. Mateus 6,33 diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E em Êxodo 20, nós encontramos os 10 mandamentos, sendo o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. E aqui não se refere a somente criarmos imagens e adorarmos estes ídolos. Este mandamento exige que rejeitemos qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossas vidas e corações. Sejam bens materiais, pessoas, ídolos, poder, ambições pessoais ou qualquer outra forma de idolatria moderna. O capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 22, relata que uma multidão entrou em barcos e que muitos foram atrás de Jesus do outro lado do mar. Jesus disse que eles o estavam buscando não por causa dos sinais que viram, mas pelo pão que haviam recebido no momento da multiplicação dos pães e peixes. Em seguida, Jesus declara ser o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E que eles precisavam crer que Deus o enviara. Muitos não gostaram daquela palavra, começaram a murmurar e criticar o mestre. Jesus continuou sua palavra e o discurso foi muito duro, até para muitos discípulos que o seguiam. João 6, de 65 a 69. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Podemos repetir como Pedro? Senhor, para onde iremos nós?
O jovem rico queria a vida eterna, mas não foi capaz de perceber que ela está em Jesus. E aquele jovem tinha um outro lugar para ir, tal como aqueles discípulos que também deixaram de seguir a Jesus. Uma segunda lição aprenderemos no próximo vídeo. Agora vamos orar. Pai nosso, nos conceda a graça de irmos até Jesus e aprendermos dele. Não queremos ser mais um na multidão que busca somente o pão físico e não deseja o pão vivo que desceu do céu. E que possamos querer a eternidade porque lá está Jesus. E o Senhor Jesus é tudo o que desejamos. Que tenhamos um relacionamento profundo com Cristo, não apenas superficial, mas aprendendo com Ele e sendo santificados pelo seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.